Olá pessoal, estou eu aqui novamente com vocês, daqui do Japão, trazendo mais um vídeo, mais uma mensagem da Bíblia, do Novo Testamento, e hoje eu gostaria de estar compartilhando com vocês esta mensagem. Eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo até o final. Seria muito importante vocês prestarem atenção no que o Espírito de Deus estará falando através desta palavra para todos nós. E hoje, pessoal, essa palavra ela se encontra no livro de Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 21. E vamos estar lendo esse capítulo. Gostaria também de pedir que você deixasse o seu like, compartilhasse esta mensagem. E para você que não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal. Tá certo, pessoal? E essa mensagem de hoje, ela está dizendo assim: quem entra no reino de Deus? Esse é o tema, é o título dessa mensagem de hoje. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, no reino dos céus, no paraíso. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Então aqui, pessoal, nessa palavra, Jesus ele está dizendo que nem todas as pessoas deste mundo, que vivem nesse mundo, elas entrariam no reino de Deus. Mas que somente as pessoas que fizessem a vontade do Pai seriam essas que iriam entrar no paraíso. E nós podemos olhar hoje a forma que o mundo está, da forma que as coisas estão andando, podemos já ter uma opinião formada. O mundo hoje, as pessoas não têm interesse, em grande maioria, em fazer isso, o que Jesus estava falando aqui. Fazer a vontade do Pai, como ele diz, como ele está dizendo. Mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai, que estais no céu, que somente essas pessoas conseguiriam entrar no paraíso. Quem são essas pessoas? Todas as pessoas, na verdade, têm essa oportunidade de estar entrando no paraíso. Mas o mundo está caminhando de uma forma apressadamente para que poucos venham ter condições de receberem a salvação. Pessoal, é impressionante o que está acontecendo no mundo hoje. Nos vídeos anteriores, eu tenho falado muito a respeito disto, através das mensagens do Evangelho.
do Novo Testamento, da Bíblia em si, em relação à salvação, em relação ao mundo. O mundo está completamente desgovernado, aonde as coisas que não prestam, as coisas erradas, se tornaram e foram aceitas como coisas certas. Eu estava vendo esses dias, essa semana mesmo, uma reportagem no meio gospel, no meio evangélico, no meio cristão, aonde estava mostrando uma pessoa até influente no meio cristão, uma pessoa pública, que conseguiu receber o batismo, que conseguiu receber uma palavra que motivasse a fazer com que a iniquidade que essa pessoa estava vivendo se tornasse aceita no meio cristão. Um verdadeiro absurdo na questão que se diz a palavra, o evangelho da graça, o evangelho da salvação. O mundo está caminhando num lamaçal de pecado, de iniquidade tão grande que as coisas erradas passaram a serem aceitas como coisa certa, como coisas certas. Uma pessoa, eu não vou citar nome, até porque esse canal ele foi feito para trazer a palavra da verdade, o evangelho da salvação. E nós temos como exemplo esses fatos que acontecem no mundo para ter como uma referência, se baseando na palavra de Deus, e trazer sim a verdade para todas as pessoas que assistem esse canal. E aqui, pessoal, nós vemos Jesus falando a respeito que nem todos entrarão no paraíso, mas somente aqueles que fazem a vontade de Deus, essas pessoas irão conseguir receber a salvação. E nesse noticiário que eu vi, se encontra uma pessoa que foi muito influente no meio gospel, uma pessoa de uma certa influência, a obra de Deus feita no Brasil, uma pastora. Uma pastora que outra hora anunciava a palavra da verdade, hoje está vivendo atolada no poço da iniquidade. Aonde essa pastora, ela assumiu publicamente o seu relacionamento homossexual com outra mulher e manteve um casamento homossexual com essa mulher. Buscou dentro da Bíblia versículos isolados, para ter como subterfúgio uma forma que ela encontrou para viver com a iniquidade e a palavra de Deus
unidas em uma só. E assim essa pastora, vivendo essa vida de iniquidade, montou uma igreja. E através dessa igreja, ela vem também aceitando outras pessoas do relacionamento homoafetivo para se tornarem membros. E esse é o mundo o qual nós estamos vivendo hoje, o qual eu venho falando nos vídeos anteriores, que trocaram as ordens dos fatores. As coisas certas se transformaram em coisas erradas, e as coisas erradas se transformaram em coisas certas. Pessoal, a palavra de Deus, nós temos acesso nela ainda, mas chegará um período nesse mundo o qual as pessoas não terão mais acesso à palavra, o qual nós temos hoje. Porque tudo está sendo mudado. Uns tempos atrás, outro líder também estava querendo mudar a Bíblia, atualizá-la, dizendo que era necessário uma atualização da Bíblia. O mundo está caminhando para o fim. O ecumenismo está tomando conta desse mundo e as pessoas estão se perdendo. Eu recomendaria vocês assistirem um vídeo anterior que fala também sobre isso, sobre esse assunto. Aliás, esse canal quase sempre está falando o mesmo assunto. Mas eu tenho certeza que através da mensagem da Bíblia, o Espírito de Deus irá trazer uma direção da verdade para cada um que assistir e ouvir a mensagem do Evangelho puro que há na Bíblia, o Evangelho do Novo Testamento. E isso nos traz, pessoal, uma segurança ainda nesses tempos os quais estamos vivendo. Foi como Jesus mesmo disse, que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma alma se salvaria. Pelo fato de estar cada dia mais crescendo a iniquidade no mundo, e as coisas erradas se transformando em coisas certas e sendo aceitas de uma forma onde até dentro do meio evangélico, do meio gospel, está sendo vista como algo normal. São os últimos tempos os quais nós estamos vivendo. Jesus, ele, através dessa mensagem que eu estarei lendo para vocês aqui, vocês vão poder chegar ao pleno conhecimento da verdade. Como ele mesmo disse, que o céu e a terra se passará. Chegará um período que terá o fim, mas as palavras dele permanecerão e permanecerá para todo sempre. E aqui ele estava dizendo isto, justamente a respeito desse assunto que ocorreu essa semana no meio cristão. E aqui ele estava dizendo que nem todo aquele que disse Senhor, Senhor, estará entrando no paraíso, estará entrando no reino dos céus. Nem todo aquele que disser Senhor, Senhor.
Continuando o versículo 22, ele está dizendo assim também: muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Isso, pessoal, aqui faz uma pessoa conseguir enxergar a realidade que há na Bíblia. Esse versículo aqui, essa mensagem de hoje, ela é tão imensa em riqueza que ela traz para as nossas vidas respostas que muitas das vezes as pessoas não conseguem entender. Por isso que há necessidade em a pessoa ler a Bíblia. Nós estamos fazendo um convite para as pessoas entrarem conosco nesse propósito de estar lendo a Bíblia, principalmente conhecendo o Novo Testamento. Uma vez que a pessoa se propõe em conhecer a palavra da verdade, ela jamais é persuadida ou ela será enganada pelo mundo ou por qualquer pessoa ou religião que existir. Porque a palavra ela é clara. Jesus ele foi claro aqui quando ele diz que naquele dia muitos, olha só o que ele diz aqui, muitas são as pessoas, muitas são as lideranças das religiões e de igrejas, que mesmo tendo ali a confirmação em milagres, a confirmação da atuação das forças do mal que oprimiam as pessoas sendo tiradas da vida delas, demônios sendo expulsos. Isso é muito sério, o que Jesus estava dizendo aqui. Maravilhas estariam acontecendo através do poder que há no nome dele. Mas aqui, continuando, ele está dizendo assim: e então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vocês podem ter ideia da gravidade do que ele estava dizendo aqui. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Há uma grande diferença de pecar e de viver na iniquidade. Eu, como por exemplo, cometi pecados graves, sérios, como eu disse nos meus vídeos anteriores. E há um período da minha vida, eu fiquei até preso em uma iniquidade. Estava correndo risco, porque nesse atual momento da minha vida, se eu viesse partir desse mundo, se eu viesse morrer, o que teria preparado para mim, o que estaria preparado para mim, seria as densas trevas, o inferno. Mas eu tive que lutar. Eu tive que lutar. Lutando contra a minha própria pessoa, contra a minha própria natureza. Chegou um período que eu consegui me negar. E foi aí que eu consegui receber a libertação da iniquidade o qual eu estava vivendo.
Isso é sério, pessoal. E as pessoas estão caminhando para o inferno. E estão encontrando no meio evangélico, no meio gospel, no meio cristão, formas para poderem conviver ao lado da iniquidade. Um pecado incubado se transforma numa iniquidade. E as pessoas andam que nem loucas, porque uma vez conheceram o Evangelho, ouviram a palavra da verdade, encontram formas para poder viver na iniquidade. Iniquidade, para quem não sabe, é um pecado consciente. É algo que Deus, Ele tem dito na Bíblia, através da palavra dEle, que não agrada a Ele. E mesmo assim a pessoa não encontra força para sair. Muitas das vezes não querem sair, porque priorizam algo maior do que a significância da salvação. E assim elas vão caminhando. E o mundo vai favorecendo para que tudo venha estar de acordo com a vontade do diabo, dos demônios. E assim vai aumentando a iniquidade no mundo, vai assolando as casas das pessoas, através de tudo aquilo que existe para prejudicá-las nesse mundo, invadindo os lares, através da internet, através das televisões, das informações, e através também agora das igrejas. É exatamente por isso que Jesus ele disse que se os dias não fossem abreviados, nenhuma alma se salvaria, porque a prática da iniquidade já estaria num todo nesse mundo, invadindo todos os lugares, como nós temos visto, até no meio da igreja a iniquidade está tomando conta. E essa pessoa influente, até como uma pessoa pública na área artística, conseguiu achar uma pastora homossexual para poder estar ali, também frequentando, participando de uma igreja cristã, de uma igreja evangélica, que leva a Bíblia também como o seu manual. Encontrou esse lugar aonde as portas estão abertas para receberem pessoas vivendo também na iniquidade, da forma que elas querem viverem dentro do meio cristão. E essa pastora está fazendo o que ela já fazia antes como pastora também, o trabalho evangélico. Só que agora aceitando também a homossexualidade no meio da igreja. Olha só a gravidade que está o mundo, e as pessoas estão aceitando. Igrejas estão apoiando. E se fosse possível, como Jesus disse, enganaria até os escolhidos.
se fosse possível. Mas graças a Deus, ainda hoje nós temos ainda a palavra da verdade, nós temos o Evangelho da salvação, nós temos a Bíblia como ela é. Temos acesso ainda. Eu acredito que no período que houver a retirada do povo de Deus desse mundo, o qual Jesus prometeu que faria isso, livraria as pessoas dele do que está por vir ainda. Uma das coisas que irá acontecer é a transformação da palavra de Deus, os pensamentos de Deus, como pensamentos do diabo. Porque será o tempo que ele estará reinando nesse mundo. Nesse período de 7 anos, ele estará fazendo tudo aquilo que ele sempre quis, que ele sempre almejou, se passando como Deus. E ele será o anticristo, assumido publicamente. E nós temos visto muitas coisas acontecendo no mundo de forma rápida, apressando para que tudo seja cumprido. O Apocalipse está sendo cumprido dia após dia, de uma forma rápida. Esses tempos atrás eu estava vendo um noticiário também, aonde o presidente da França, publicamente numa entrevista, ele diz que a besta do Apocalipse tinha chegado. E ele é uma pessoa que não tem nada a ver, de certa forma, com o cristianismo. Mas estava conseguindo enxergar isto. E tem muitas pessoas que hoje estão cegas, não conseguem ver que o mundo está chegando no fim. Nós estamos entrando no período dos últimos tempos. Essas coisas estão acontecendo. E as pessoas não estão conseguindo enxergar que Jesus está voltando. Então o tempo agora é o tempo de despertar desse sono da morte, esse sono do engano. Hoje, nós estamos vivendo um período o qual está acontecendo o que Jesus estava dizendo, que o amor de muitas pessoas iriam esfriar e a iniquidade iria aumentar de forma grande, ao ponto de fazer com que fosse aceita até mesmo dentro das igrejas. E é o que está acontecendo hoje, pessoal. Mas nós temos ainda a palavra da verdade, nós temos ainda o Evangelho da salvação, o Evangelho da graça, o qual está sendo anunciado ao mundo, ainda nesse tempo de iniquidade tomando conta dele, do mundo. O Evangelho mesmo assim está sendo anunciado e você está tendo a sua oportunidade de recebê-lo. O grande problema é que as pessoas não querem ler. Elas não querem pegar a Bíblia para ler o Novo Testamento, por exemplo. É mais conveniente você ter um local que fale a Bíblia para você, de acordo com aquilo que você quer viver, do seu jeito. É mais conveniente encontrar lugares assim. Por isso que nós vemos um público gospel para todas as pessoas. Nós temos pastores
ou pessoas que anunciam a mensagem também da Bíblia, de forma com que venha agradar a qualquer tipo de público. Nós temos pastores, humoristas, nós temos pastores gays, nós temos pastores que anunciam o mundo de forma light, nós temos pastores que dizem que o inferno é aqui, e uma vez uma pessoa salva estará sempre salva, independente do que ela faça. Nós temos raves gospel, nós temos barzinhos gospel, nós temos um banquete do mundo dentro das igrejas que pertencem a Cristo. E era exatamente sobre isso que Jesus estava falando aqui, que naquele grande dia ele iria chegar para essas pessoas, porque esse título aqui está falando sobre os falsos profetas, aqueles que pegaram a palavra de Deus da forma que ela é e transformaram de uma forma conveniente, segundo seus desejos iníquos e perversos, arrumando assim uma forma de se tornar pior do que eles, as pessoas que estiverem envolvidas também, junto com essa linha de pensamento que vem do inferno. O inferno está com a boca aberta, tragando as pessoas dia após dia. Hoje foi um dia que, logo pela manhã, quando eu acordei, me veio essa mensagem. Eu não tinha lido a Bíblia ainda. Logo pela manhã, me veio essa mensagem, essa palavra, o qual Jesus, ele dirá: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. É exatamente isso, pessoal, que nós estamos vivendo no mundo hoje. As pessoas não querem o processo da regeneração, elas querem viver lado a lado com a iniquidade, é conveniente. As pessoas não querem ter uma mudança. Eu falo aqui como um pecador também. Mas há uma grande diferença do pecado e da iniquidade. O pecado, quando ele é cometido e uma pessoa recebe o evangelho da salvação, ela recebe o perdão dele. E se cumpre aquilo que Jesus falou. Nós vemos na passagem bíblica o qual ele perdoou aquela mulher que foi pega em flagrante adultério. E ele disse para ela: vá e não peques mais. E ela teve uma mudança de comportamento. Quantas vezes deve ter passado na mente dela, depois que ela foi liberta daquele momento, o qual iria ser apedrejada. Logo após isso, ela deve ter passado momentos difíceis também. E assim são todas as pessoas que recebem a salvação, a libertação. Passam por momentos difíceis também. Mas aí, nós sempre teremos a escolha de poder escolher. Assim como aquela mulher também, ela teve a escolha dela.
ouvir o que Jesus tinha dito para ela fazer, vá e não peques mais, ou voltar a continuar na mesma prática daquilo que ela tinha feito antes. E assim é o Evangelho, pessoal, o Evangelho de Cristo, o Evangelho puro, o Evangelho verdadeiro, ele é o Evangelho da regeneração. Não tem como. Por isso que Jesus ele está dizendo aqui, nunca vos conheci, porque a pessoa nunca quis receber esse Evangelho verdadeiramente e abandonar o pecado, abandonar a iniquidade. E ele disse aqui, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não quiseram mudar, essas pessoas não quiseram mudar. E se tornaram ainda falsos profetas, porque levam a mentira dentro da verdade, faz com que as duas venham conviver numa boa, e arrumando assim um público para que venha a ser aceito os desejos do coração, daquilo que está guardado como um tesouro ali. Não querem trocar o preço, não querem receber a salvação num todo, mas querem conviver no lamaçal da iniquidade. E como vendo, uma vez que não tem base bíblica para continuar a viver segundo os seus pensamentos, colocam dentro do seu coração que tem que abrir uma igreja. E assim conseguem arrumar também outras pessoas que vivem dessa forma, homossexual. E atraindo o seu público, cada qual com o seu público. Pessoal, aqui esse assunto, o qual Jesus estava tratando aqui, é muito sério e grave. E aos poucos, essa linha de pensamento vem invadindo o mundo de tal forma que agora entrou até dentro do meio cristão, sendo aceito isso. E a iniquidade está tomando conta desse mundo. Mas ainda assim, quando uma pessoa recebe Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, e tem verdadeiramente um encontro pessoal com Ele, ela vai receber uma direção através da palavra dele, do Evangelho da salvação. Por isso, temos que ler a Bíblia, conhecer a verdade, conhecer os pensamentos de Deus, para que venhamos a estar livres dos nossos pensamentos, dos pensamentos das outras pessoas e dos pensamentos do diabo também. Conhecer a verdade e se libertar. Porque todos nós temos a opção de escolher o que fazer com as nossas vidas. Jesus, quando libertou aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, ele poderia ter dito para ela: eu te salvei, continue a viver da sua forma. Mas não foi isso que ele disse. Ele disse para ela: vá, siga a sua vida e não peques mais. E é assim que funciona. Então não existe uma forma que a pessoa encontra dentro da palavra de Deus, do Evangelho, da Bíblia, e continuar vivendo na iniquidade, no pecado, no erro. É impossível. De uma fonte só não pode jorrar dois tipos de água, doce e amarga. Não tem como. Não tem como a pessoa seguir
o evangelho da salvação e querer viver ainda na iniquidade, convivendo com o pecado e fazendo dele um hábito. Diante de Deus não tem como uma pessoa dessa ser aceita, por mais que venha ser pago um alto preço pela vida dela. Isso não vai ser aceito enquanto ela não tiver uma regeneração. O valor da salvação que a pessoa dá é a regeneração de forma de vida que ela vive. O valor maior é quem ela serve. Ou ela vai servir a iniquidade, ou ela vai servir a vontade dos pensamentos de Deus para a vida dela. Não tem como você conciliar as duas coisas. E foi exatamente por isso que Jesus aqui ele está dizendo: nunca vos conheci. Porque essa pessoa nunca, as pessoas que vivem na iniquidade, nunca tiveram um encontro verdadeiro, genuíno com Deus. Isso é triste, porque não precisa disso. O reino dos céus é tomado com esforço, com perseverança. Dia após dia, a pessoa persevera contra o seu maior adversário, que é a sua própria natureza. Não é nem o diabo, porque ele foi vencido ali. Quando Jesus entregou a vida dele como sacrifício, ele venceu ali o diabo ali. Todas as ações do diabo na vida de uma pessoa, ela foi vencida ali. Ele perdeu todo o domínio da vida dessa pessoa, de levá-la, de conduzi-la até o inferno. Ele perdeu ali, porque foi pago o preço daquela alma. Mas a iniquidade faz com que as pessoas voltem à prática do erro e conviver em parceria com o inferno. Esses dias eu estava vendo também desenrolar a história de uma atriz, de uma pessoa influente também na sociedade, o qual tinha se afastado de Deus, do Evangelho, pelos seus motivos, e anunciou publicamente que iria voltar a ser a mesma pessoa que era quando vivia no mundo da iniquidade, da prostituição. Mas teve uma mudança logo em seguida dos seus planos. E teve uma nova oportunidade de seguir o caminho do Evangelho, o caminho da salvação. Então, o esforço é de cada pessoa, é você valorizar aquilo que significa mais para vocês. Nós valorizamos aquilo que significa a nós, mais para nós. O que tiver mais significância para as nossas vidas, irá se cumprir o que Jesus disse, que aonde estiver o tesouro da vida de uma pessoa, ali estará também o coração dela. E quando foi pago o alto preço que Jesus fez na cruz por nós, pagando com a própria vida dele, para que hoje nós pudéssemos ter a salvação. Quando ele pagou esse preço, foi para que hoje nós pudéssemos ter a regeneração, a mudança de comportamento, abandonar, matar a velha criatura, a velha natureza ser morta
Isso é cada um de nós. Cada um por si, para fazer isso. Ninguém pode matar a minha natureza para mim. Ninguém pode matar a sua natureza para você. Isso é individual. A palavra diz, Jesus ele falou que aquele que quisesse vir seguir o mesmo caminho que ele estava indo, que era o caminho da salvação, o caminho que levaria ele até a presença de Deus, até o paraíso, o caminho da vida eterna, teria que renunciar a si mesmo. Ele disse isso. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Pega a sua cruz e me siga. Porque ele sabia que não era fácil, não é tão simples como as pessoas fazem. Quando uma pessoa prioriza a salvação, a vida com Deus, a regeneração, quando ela prioriza isso, ela consegue vencer. Dia após dia, ela consegue. Porque o tesouro dela é aquilo de mais precioso que Deus poderia dar para uma pessoa: a salvação, a vida eterna. Quando ela prioriza, ela chega nesse senso comum do cristianismo, do cristão. Quando ela chega nesse senso comum do cristão, ela prioriza isso. Ela vive nesse mundo ainda, mas ela sabe que o que está priorizado ali é a salvação dela. Então ela paga esse sacrifício que Jesus disse, de segui-lo, pegar a cruz e segui-lo. Ela abandona a iniquidade. Ela abandona aquele pecado que o Espírito de Deus várias vezes chega para uma pessoa e fala: olha, abandona isso. Olha, eu não estou compactuando com isso. Abandona isso. Abandona isso. Ele vai dando tempo, ele vai dando oportunidade, ele vai falando, ele vai mostrando, ele vai, através da palavra dele, quando a pessoa não consegue mais ouvir a voz de Deus mais, porque está já atolada na iniquidade, mesmo assim ele fala. Por mais que venha a ser um vídeo como esse, de uma pessoa insignificante como eu, mas ele fala através da palavra dele, o qual eu estou lendo aqui. O que estará preparado para uma pessoa que não quer ouvir a voz de Deus, que não quer abandonar a iniquidade. E abandone enquanto é cedo, enquanto você tem essa oportunidade de receber a salvação, para que você não venha a ser mais um dos muitos, porque ele diz, são muitos, o qual ele dirá: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Antes que não aconteça isso, antes que você morra nessa iniquidade e se encontre separado do perdão, separado de Deus, no lugar onde há densas trevas, aonde não existe mais o arrependimento, existe só o clamor da alma, mas não existe arrependimento. Porque quando eu falo do que eu presenciei no período da minha vida, quando eu estava descendo para o abismo, não existia nada mais, não existia oportunidade. Se eu tivesse chegado até o fim ali, se tivesse batido dentro do mais profundo da minha consciência, após a morte,
Se tivesse batido isso em mim, eu chegado até o fundo, lá no fundo, morto como morto, graças a Deus que foi um sonho que eu tive, um momento que Deus permitiu vivenciar, enquanto eu estava dormindo, mas um sonho real, aonde eu me via perdendo, se perdendo, caindo no poço do abismo, descendo até o inferno. E nesse caminho, nessa minha caminhada, estava indo embora tudo. Estava me vendo até Deus, bem distante dele. Mas nem sempre é assim, pessoal. Nem sempre é assim que acontece. Deus, ele é misericórdia. Eu estava conversando essa semana a respeito disso. Deus é tão bom, a misericórdia dele é tão grande que ele permitiu o mundo estar passando por isso que está acontecendo com essa doença que está atuando no mundo inteiro. Ele está permitindo isso para não perder as pessoas ainda. Quando uma pessoa adquire essa doença e chega a ficar em estado grave, isso vai acontecendo numa sequência, e essa sequência, enquanto ela ainda não chegou ali a ser entubada, ou até entrando num coma, ela vai tendo ali uma oportunidade que Deus vai dando para não perder aquela alma, de se chegar ao arrependimento e receber a salvação ainda. Mas e aqueles que morrem sem ser por essa doença ainda, sem tempo, como nós vimos esses dias aí? Essa notícia, se eu não me engano, foi hoje, que caiu o avião de uma cantora sertaneja, bem influente, caiu, todo mundo ali morreu. Na mesma hora ali que caiu o avião, todo mundo morreu. Não deu tempo. Tem morte, pessoal, que não dá tempo, ela vem de repente. Eu acordei hoje de manhã com essa mensagem na mente já. Logo pela manhã, eu abri meu olho, veio essa mensagem já, para que eu viesse ler e fazer esse vídeo. E o Espírito de Deus falou para mim, ainda, faz um vídeo e fala sobre esse assunto, porque muitas são as pessoas que estão morrendo na iniquidade e estão indo para o inferno. Foi isso, pessoal. Logo pela manhã, essa mensagem veio para mim fazer esse vídeo. Hoje eu nem tinha planos de sair para gravar fora, mas eu fiquei o dia inteiro fazendo outras coisas que não tive tempo de sair. Mas eu parei aqui nesse momento, aqui agora, estou fazendo esse vídeo. E esse vídeo ele tem como urgência subir para a internet, para que outras pessoas possam assistir. E de repente você que está assistindo esse vídeo pode estar sendo a sua última oportunidade para abandonar a iniquidade que Deus está te dando e receber a salvação e receber o processo da regeneração que Deus tem para a sua vida. E isso é você que vai fazer. Não vai ser uma mágica. Não vai ser um poder que vai vir do alto e vai transformar a sua vida. Não é assim que vai acontecer. Isso é através da mensagem que você ouve, do Evangelho da Salvação, da Palavra de Deus, da Bíblia,
do Espírito dele, que vai fazer você despertar desse seu sono da morte eterna, que está assolando esse mundo, fazendo com que as pessoas fiquem presas na iniquidade, no pântano, no lamaçal da iniquidade. E assim venham a serem conduzidas ao inferno, se vierem morrer agora. E para terminar, pessoal, para esse vídeo não ficar muito grande, eu quero ler sobre esses dois alicerces, o qual a Bíblia está falando, o Novo Testamento está falando. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticas, compararei a pessoa prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa. E ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não a pratica, comparo essa pessoa a uma pessoa insensata, que construiu a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. É isso. A palavra de Deus está dizendo aqui. Nós somos os construtores. Nós construímos. Jesus nos deu condições, nos deu tudo o que nós precisamos, as ferramentas, os materiais, mas a construção, nós mesmos quem temos que fazer. Ou nós construímos uma casa na rocha, em Jesus, na palavra dele, na Bíblia, no Novo Testamento principalmente, ou construímos as nossas casas na areia, que seria comparando uma pessoa imprudente, uma pessoa insensata, uma pessoa que ouve a palavra, mas não está nem aí em colocar em prática, uma pessoa que não quer a regeneração, uma pessoa que não quer fazer a obra de Deus em sua própria vida, em sua própria casa. E acabará assim construindo um alicerce na areia. E grande será a sua queda, a sua ruína. Então esse assunto de hoje, esse vídeo é sério. De repente está sendo a sua oportunidade, o qual você está tendo agora, de receber a salvação, de receber a mensagem da Bíblia, de ter como manual a palavra de Deus para a sua vida, para que você possa viver uma vida com a sua casa estruturada na rocha que é Jesus, que é a palavra dele, o manual. Deus, Jesus é tão tremendo, tão maravilhoso, que mesmo no tempo qual nós estamos vivendo hoje, nós temos acesso a esse manual, temos acesso a essa palavra, que nos dá condições de saber os pensamentos de Deus, os pensamentos que são os melhores para as nossas vidas, e recebermos a salvação, a vida eterna. Como eu disse, quantos são aqueles que têm
não tem encontrado força para vencer. Muitas das vezes até a iniquidade o qual está vivendo, não encontra força para sair dela. Deus assim permite com que a pessoa venha ficar, muitas das vezes até enferma, vai para um hospital, e ali é a hora dela rever os seus conceitos. E presta atenção, as pessoas que estão pegando, estão sendo curadas, elas estão tendo uma oportunidade de ter um novo recomeço em suas vidas com Cristo, direcionando a vida dessa pessoa. E as pessoas que estão pegando, adquirindo essa doença, estão morrendo, elas estão tendo também a oportunidade de receber a salvação. Estão sendo tiradas desse mundo. Aqueles que conseguiram rever os seus conceitos ainda na fé, na palavra de Deus, que tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho e de se arrependerem, pelo menos naquele momento. Como foi o caso daquele ladrão na cruz também. Tinha feito as piores coisas que poderia uma pessoa fazer. E no momento que estava morrendo ali, ele pediu para que Jesus viesse lembrar dele. E ele foi salvo, ele recebeu a salvação. Ele teve condições e a oportunidade de receber a salvação, a entrar no paraíso da vida eterna. Mas e quando a pessoa morre na iniquidade, sem ter essa condição de poder rever os seus conceitos, de se arrepender? Então há casos, pessoal, que uma pessoa adquire essa enfermidade e já é logo levada. Naquele período, se ela já ouviu falar de Jesus, é o período da oportunidade. Mas as que voltam, elas também terão a oportunidade de ter um novo recomeço com Deus e rever todos os seus conceitos também. E para nós que estamos bem, que estamos aqui nesse mundo também, inclusive assistindo esse vídeo agora, estamos tendo também a oportunidade de receber a salvação e começar uma vida regenerada. Essa mensagem, o qual está sendo colocada hoje, não é somente para vocês, é para mim também. Porque eu também tenho direito dessa oportunidade. Eu mesmo assisto os meus vídeos também. E para mim isso faz bem. Porque eu vejo, através da mensagem da Bíblia, uma oportunidade a mais que Deus está dando para mim também. Então, pessoal, o tempo agora é tempo de abandonar a iniquidade, abandonar o erro, abandonar a vida velha e se transformar em nova criatura, uma pessoa renovada pelos pensamentos de Deus. Chega de viver essa vida que você viveu até agora, se baseando somente nos seus pensamentos, nos seus desejos, nas suas vontades e naquilo que o mundo podre, contaminado, no lamaçal do erro, do engano, do pecado, da iniquidade, tem oferecido para você. Dá um basta nisso enquanto é tempo. Esse vídeo chega até você, te trazendo essa nova oportunidade de conhecer o pensamento de Deus para a sua vida. Então, se você não se inscreveu nesse canal, se inscreva, porque sempre você irá receber uma mensagem da Bíblia, uma mensagem de Deus, uma mensagem que vem dos pensamentos daquele que pode mudar a sua história e te transformar com condições para ser uma nova pessoa, através do processo
da prática da palavra dele em sua vida. Então recebe essa mensagem agora. Entra conosco nesse propósito de estar lendo a Bíblia. Então entra conosco nesse propósito. São 260 capítulos. O propósito é ler um capítulo por dia. E você pode ter certeza disso. Que quando você terminar de ler esses 260 capítulos, você irá estar conhecendo o pensamento de Deus, a vontade dele para a sua vida. E assim terá condições de construir a sua casa na rocha que é Jesus, a palavra dele. E você assim receber a vida eterna o dia que não estiver mais nesse mundo. Ou se Jesus vier, você terá a oportunidade de estar com ele na vida eterna. Então é isso, pessoal. A mensagem de hoje é essa. Eu vou ficando por aqui. Se inscreva nesse canal, compartilhe essa mensagem e o mais importante, conheça o propósito e o plano que Deus tem para a sua vida. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!